Olá, meus amores, bom dia! Olha a tia Érica para mais uma aulinha. Antes de começarmos nossa aulinha, vamos abrir o nosso livro? Vamos lá? Página 285, para a gente dar continuidade à nossa aula de história passada, que teve como título Os Primeiros Habitantes do Brasil. E aí, na página 285, tem um novo título, que diz assim: Descendente dos povos nativos de hoje. Então, vejam só, quem eram os povos nativos daquela época, na época da descoberta do Brasil? Muito bem, os índios eram os povos nativos daquela época. E a gente sabe que eles sofreram muito, não é? Muito com a chegada desse novo povo, dessa nova geração, né? Então, desde 1500, com a chegada dos povos europeus ao território que hoje corresponde ao Brasil, os habitantes nativos, que hoje chamamos de indígenas, sofreram uma redução enorme. A gente sabe que quando os portugueses e os europeus chegaram aqui no Brasil, havia milhares de indígenas. Cada um com a sua tribo, não é? Falavam línguas diferentes. Eles poderiam ser até rivais, mas tinham costumes tradicionais, costumes que eles herdam e que os povos carregam até hoje, de geração para geração. Não é? Então, os que chegavam traziam doenças desconhecidas entre os nativos, para os quais não possuíam resistência, como a gripe e o sarampo. Vejam só, imaginem você, aquele monte de gente morando aqui no Brasil. Vocês sabem que o Brasil não tinha nenhuma cidade. Eles moravam nas florestas, né? No meio do mato. Viviam da caça, da pesca, viviam do que plantavam e o que colhiam. Não é? Então imaginem, se eles adoeciam, eles usavam as plantas. Para comer, usavam a caça, a pesca e também os vegetais. Então, eles não conheciam nada de outro país do mundo lá fora. Então, com essa chegada dos portugueses, dos europeus, vindo de outros lugares com costumes completamente diferentes, os índios ficaram encantados. E aquele povo muito sabido começaram a enganar os índios. E como eles começaram a ter muito contato com os indígenas, o que aconteceu? Eles trouxeram coisas boas, mas também trouxeram muita coisa ruim, inclusive doenças que os indígenas não tinham e nem conheciam. Porque naquela época nem tinha vacina, não é? Para se proteger. Então eles pegavam doenças e acabaram morrendo. Muitos deles morreram por várias doenças e várias outras coisas que fizeram com eles, que a gente vai descobrir aí nas próximas aulinhas. Mas vamos dar continuidade. Além disso, apropriavam-se das terras indígenas e atacavam e escravizavam seus grupos. É verdade. Então, os índios passaram a ser escravos desse povo que veio conhecer. Por quê? Como os índios conheciam muito bem as nossas terras, os povos que aqui chegaram, eles começaram a escravizar os índios. Eles se interessaram por nossas riquezas, as nossas frutas, os nossos vegetais, o pau-brasil, que tinha assim, ó, muitão. Então, eles ficaram encantados com toda a vegetação que havia aqui no Brasil. E eles começaram a escravizar os índios. De que forma? Eles pediam para os índios cortar as árvores, levar aqueles troncos enormes, fazer construções, né? E sair descobrindo, ó, desbravando esse Brasil. Mas e os índios? Ganhavam o que com isso? Eles trocavam as coisas que ele tinha. Objetos, como um garfo. O índio não conhecia o que era garfo, ele trocava um garfo por uma árvore. Eram objetos de troca. Machado, eles não sabiam o que era machado. Então, ó, eles davam um machado em troca de várias árvores. E assim eles foram escravizando cada dia os índios. Vamos dar continuidade para a gente conhecer mais.
Atualmente, os grupos indígenas mais tradicionais ainda praticam muitos costumes dos nativos do passado, como a caça, a pesca e o cultivo de roças de subsistências, ou seja, aquilo que ele planta para colher, para ele mesmo, para dar o sustento. Porque os índios ele têm um costume próprio, né? E existem índios que cultivam esse costume desde lá do comecinho. Então, eles ainda caçam, eles ainda pescam, eles ainda plantam e ainda colhem. Vive completamente em ligação com a natureza. Ainda hoje é comum a divisão de tarefas entre homens e mulheres de sua tribo. Os homens caçam e pescam para obter os alimentos. As mulheres cabe cuidar da roça, onde plantam milho, mandioca, cará e batata doce. Os mais velhos contam as histórias da geração, para não deixar os costumes da sua tribo morrer. Eles contam para as crianças, para que quando as crianças cresçam, saiba de toda a história e não deixe a cultura morrer. Mas as crianças também ajudam seus pais, mesmo na roça. Cada um indígena tem uma função. Então, um ajuda o outro. Não tem aquilo da casa melhor, ele ser mais rico ou ser mais pobre. Nos indígenas não existe isso. Existe um espaço onde todo mundo ajuda todo mundo. O que planta, o que caça e o que pesca é dividido entre eles. Não é bonito? O mundo seria completamente diferente se nós seguirmos esse exemplo, não é verdade? Então vamos lá, vamos dar continuidade. A terra pertence a todos os habitantes da aldeia e não há diferença entre os moradores. Vamos passar a nossa página 286. O contato com sociedade de não indígenas também acabou levando à perda de muitas características mais tradicionais dos povos indígenas. Mas, apesar dessas perdas, há cerca de 40 anos começou a ocorrer um aumento das populações indígenas do Brasil, com maior valorização de seus costumes e hábitos culturais e mais respeito pelo seu modo de viver. Né? Então, todos nós temos que nos respeitar e respeitar também o povo indígena e os seus costumes e tradições. É por isso que existe um órgão que protege os índios, que é a FUNAI, Fundação Nacional dos Índios. Né? Então, observem essas duas imagens que está aí no livrinho de vocês. Né? São índios brincando, crianças brincando. Os índios, crianças também brincam. Brincam feito vocês aí, ó, pulando nos rios, correndo. Né? Eles têm várias brincadeiras também que eles gostam. Já aí na outra imagem, nós temos uns índios modernos que frequentam escolas. A gente sabe que naquela época não existia escola e era tudo diferente, porque tudo eles construíam. Vejam aí que modernidade. Os índios numa sala de aula, com suas carteiras, seu quadro, não é? Completamente diferente dos antepassados. Mas eles deixaram de ser índios? Não, eles também têm a sua cultura. Porém, são mais modernos, usam até roupa que antes não usavam, não é isso? Vamos dar continuidade? O encontro entre os povos indígenas e os europeus. Não foram só flores não, tá? Eles também sofreram muito com esse encontro. No início, os primeiros contatos entre europeus e povos indígenas foram pacíficos. Ou seja, foi bem amigável. Eles tentaram conquistar os índios, não é? Com essa troca que havia aí, ó, esse escambo que era chamado de escambo, que é justamente essa troca. Se eles tivessem um lápis, eles iam trocar por várias madeiras. Vejam só que vantagem. E os índios achavam que eles eram amigos deles, mas na verdade não era. Eles queriam apenas o serviço e o conhecimento dos índios naquela época.
principalmente porque os europeus negociavam com os nativos a troca de pau-brasil por objetos, como machados, adornos, utensílios de metal e etc. Até por pente ele trocava o pau-brasil. Imaginem só, os indígenas derrubavam as árvores e as levavam para a praia, armazenando em feitorias. O que é feitorias? É tipo um galpão. A gente sabe que galpão hoje é um lugar enorme, né? Onde se guarda várias coisas. Então, naquela época, era chamado de feitorias. E essas feitorias eram construídas nas praias. Por quê? Porque antigamente, todo o trajeto era feito pelo mar, através da navegação. Não existiam transportes terrestres e aéreos. Então, o transporte era todo feito pelo mar. Então, armazenado o pau-brasil nessas feitorias, eles pegavam os troncos e ficavam mais perto para levá-los aos navios, para serem transportados aí, ó, para Portugal, para a Europa, para vários países aí afora. Então, feitorias eram construções erguidas para esse fim. De lá, a madeira era embarcada nas caravelas, porque antigamente os navios eram chamados de caravelas. Em algumas ocasiões, os europeus se aproveitavam das rivalidades já existentes entre os diferentes povos. Lembra que tia Érica falou que mesmo com os milhares de índios, haviam várias tribos e muitas vezes eles eram rivais uns com os outros. Então, os europeus começaram a perceber e se aproveitaram disso. E o que é que fizeram? Faziam eles brigarem entre si. Vê só, além deles escravizarem os índios, ainda faziam isso, como eles eram maus, né? Então, para conseguir fazer aliança com algum deles. Por exemplo, quando os franceses tentaram fundar uma colônia na região onde hoje é a cidade do Rio de Janeiro, contaram com o apoio dos Tupinambá, porque esses eram inimigos do Tupiniquim, que apoiavam os portugueses. Então, cada um queria ter um domínio maior. Como ele queria dominar o território, eles faziam com que um índio de uma determinada tribo brigassem com o outro, né? Em busca de quê? De ampliar seus territórios e seus conhecimentos. Mais tarde, quando os europeus precisaram de trabalhadores para suas fazendas, como os das canas-de-açúcar, eles passaram a caçar indígenas para escravizá-los. Eles queriam que eles trabalhassem e não recebiam nada em troca. E ainda, ó, davam nos indígenas, amarravam, torturavam eles, para que eles prestassem serviços à mão de obra, e uma mão de obra escrava. É triste, né? A nossa história, mas foi a realidade de muitos, né? De muitos índios, eles sofreram bastante nesse tempo. E isso nós vamos ver também nas próximas aulinhas. Agora, vocês irão fazer uma atividade aí, ó, na página 287. Façam essa atividade. Qualquer dúvida, vai lá na página 285 e 286, que tem toda a resposta para vocês. É só vocês lerem com atenção e responder as perguntinhas que estão aí. O primeiro, vocês vão marcar um X na perguntinha e na resposta correta. O segundo, vai responder também com um X. O terceiro, entre os povos nativos, como as histórias e as informações importantes eram passadas de uma geração a outra? Como é que os índios passavam isso? Tia Érica falou aí no vídeo, né? E o quarto, vocês vão fazer um desenho aí bem bonito e ler aí o que se pede, ok? Tá certo? E vocês estão preparados para amanhã? O drive-thru? Tia Érica já tá contando as horas para chegar e ver cada um de vocês. Ó, tia Érica não vai querer que vocês faltem não, hein? E quer receber muitas cartinhas.
Vocês não sabem as surpresas que vem por aí para vocês. Então, ó, nós vamos nos encontrar amanhã. Até lá, às 2 horas da tarde. Um beijo e até amanhã.